Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje vamos falar sobre um dos filmes mais marcantes da franquia de terror sobrenatural, Final Destination 3. Lançado em 2006, este filme conseguiu conquistar uma enorme legião de fãs, graças à sua combinação de suspense, acidentes impressionantes e uma premissa que continua assustando o público até hoje. Afinal, quem nunca pensou na possibilidade de escapar de um desastre apenas para descobrir que o destino ainda não terminou seu trabalho? Neste vídeo, vou analisar todos os aspectos importantes do filme. Vamos falar sobre a história, os personagens, as atuações do elenco, os efeitos visuais e a computação gráfica que ajudaram a criar algumas das cenas mais memoráveis da franquia. Também vou compartilhar minha opinião sobre os pontos fortes e os pontos fracos da produção, além de responder à pergunta que muitos fãs fazem: Final Destination 3 realmente vale a pena assistir? Mesmo quase 2 décadas após seu lançamento, o filme continua sendo lembrado por suas sequências de tensão extremamente criativas e pela maneira única como transforma situações comuns do dia a dia em momentos de puro terror. Mas será que ele envelheceu bem? Os efeitos especiais ainda impressionam? E como ele se compara aos outros filmes da série? Tudo isso e muito mais você vai descobrir nesta análise completa. Então prepare-se para revisitar um dos capítulos mais populares da franquia Final Destination. Se você gosta de filmes, análises detalhadas e curiosidades do mundo do cinema, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu sou Ali e você está assistindo ao Ali Explica. Agora, vamos começar. Final Destination 3 é um filme de terror sobrenatural que segue a premissa característica da franquia. A morte possui um plano inevitável para determinadas pessoas, e qualquer tentativa de escapar desse destino desencadeia consequências terríveis. A história acompanha Wendy Christensen, uma estudante do ensino médio que participa de uma excursão a um parque de diversões com seus amigos. Durante a visita, o grupo decide andar em uma montanha-russa chamada Devil's Flight. Pouco antes da partida, Wendy tem uma visão extremamente vívida e aterrorizante do futuro. Nessa premonição, a montanha-russa sofre uma falha catastrófica, os trilhos se rompem e todos os passageiros morrem em um acidente horrível. Assustada com a intensidade da visão, Wendy entra em pânico e insiste que algo terrível vai acontecer. Seu comportamento chama a atenção dos demais passageiros e provoca uma discussão. Como resultado, ela e várias outras pessoas acabam sendo retiradas da atração antes da partida. Entre os que deixam o brinquedo estão Kevin Fisher, um colega de escola, além de alguns outros jovens. Poucos instantes depois, exatamente como Wendy havia previsto, a montanha-russa sofre um acidente devastador, matando todos que permaneceram a bordo. Os sobreviventes ficam chocados ao perceber que escaparam da morte por uma coincidência aparentemente impossível. Após o desastre, Wendy tenta retomar sua vida normal, mas a experiência a deixa profundamente traumatizada. Ela perde amigos próximos e também seu namorado, que morreu no acidente. Enquanto tenta lidar com o luto, acontecimentos estranhos começam a ocorrer. Os sobreviventes passam a morrer um por um em circunstâncias bizarras e violentas. Wendy logo descobre que essas mortes seguem numa ordem específica, relacionadas aos lugares ocupados pelas vítimas na montanha-russa. Assim como ocorreu em eventos anteriores da franquia, a morte parece estar corrigindo o erro causado pela premonição e eliminando aqueles que deveriam ter morrido desde o início. A primeira vítima entre os sobreviventes é uma jovem que trabalhava em um restaurante de fast food. Após uma série de pequenos incidentes aparentemente inofensivos, ela acaba envolvida em um acidente mortal. O padrão deixa Wendy alarmada, especialmente quando percebe que as mortes não são simples coincidências. Cada evento parece cuidadosamente encadeado, como se uma força invisível estivesse manipulando objetos e circunstâncias para provocar os acidentes. Determinada a entender o que está acontecendo, Wendy procura Kevin, que inicialmente demonstra ceticismo.
Contudo, à medida que mais sobreviventes morrem de forma inexplicável, ele passa a acreditar que existe algo sobrenatural por trás dos acontecimentos. Juntos, eles começam a investigar as mortes e tentam encontrar uma maneira de impedir o que parece ser um plano inevitável. Uma das pistas mais importantes surge quando Wendy analisa fotografias tiradas na noite do acidente. Ela percebe que várias imagens contêm detalhes estranhos e símbolos que parecem antecipar a forma como cada sobrevivente morrerá. Essas fotografias funcionam como avisos misteriosos, fornecendo pistas sobre os perigos futuros. Wendy passa a estudar cada imagem cuidadosamente, acreditando que elas podem ajudá-la a salvar vidas. Enquanto isso, outras vítimas continuam sendo perseguidas pelo destino. Duas amigas que costumavam frequentar sessões de bronzeamento artificial tornam-se alvos da sequência mortal. Wendy tenta alertá-las, mas suas advertências são ignoradas. As jovens acreditam que ela está traumatizada e exagerando. Pouco depois, um acidente terrível ocorre dentro das cabines de bronzeamento, resultando em suas mortes. O episódio reforça a convicção de Wendy de que o padrão é real e que o tempo para salvar os demais está se esgotando. À medida que a história avança, Wendy e Kevin enfrentam dificuldades para convencer os sobreviventes a levarem a ameaça a sério. Muitos rejeitam a ideia de que a morte esteja perseguindo pessoas de forma consciente. Alguns acreditam que estão seguros simplesmente por terem sobrevivido ao acidente inicial. No entanto, os eventos seguintes demonstram exatamente o contrário. Outro grupo de sobreviventes trabalha em um centro de materiais de construção. Mais uma vez, Wendy encontra pistas nas fotografias e tenta impedir a tragédia. Ela corre contra o tempo para alertar as futuras vítimas, mas os acontecimentos se desenrolam de maneira imprevisível. Apesar de seus esforços, novos acidentes acontecem, mostrando que alterar o plano da morte é muito mais difícil do que parece. Conforme a lista de sobreviventes diminui, Wendy se torna cada vez mais obcecada pela busca de respostas. Ela sente culpa por não conseguir salvar as pessoas e vive constantemente aterrorizada pela possibilidade de ser a próxima vítima. Sua saúde emocional se deteriora, mas ela continua determinada a lutar contra aquilo que considera uma força sobrenatural inevitável. Kevin permanece ao seu lado durante a maior parte dessa jornada. Embora também esteja assustado, ele ajuda Wendy a interpretar as fotografias e a rastrear a ordem das mortes. A relação entre os dois se fortalece ao longo da trama, já que ambos compartilham a experiência traumática de terem escapado da montanha-russa. Eles se tornam aliados na tentativa desesperada de desafiar o destino. Em determinado momento, Wendy acredita ter encontrado uma forma de interromper a sequência mortal. Analisando as pistas e os padrões dos acidentes anteriores, ela conclui que talvez seja possível quebrar o ciclo se alguém conseguir salvar uma pessoa destinada a morrer. Essa esperança leva os personagens a correrem grandes riscos para tentar alterar o curso dos acontecimentos. Uma das sobreviventes restantes é a irmã mais nova de Wendy, Julie. Quando a jovem descobre que também faz parte da lista da morte, a situação se torna ainda mais pessoal. Wendy percebe que não está apenas lutando pela própria vida, mas também pela vida de alguém que ama profundamente. Isso aumenta a tensão emocional da narrativa e intensifica seu senso de urgência. A investigação leva Wendy e Kevin a confrontarem uma série de perigos. Em diversas ocasiões, eles acreditam estar prestes a vencer o plano da morte, mas novas reviravoltas surgem. O filme explora constantemente a ideia de que pequenas escolhas e coincidências podem desencadear consequências gigantescas. Objetos comuns tornam-se ameaças mortais, e situações aparentemente seguras podem transformar-se em armadilhas fatais em questão de segundos. O clímax ocorre quando Wendy tenta desesperadamente salvar Julie e Kevin de um acidente que parece inevitável. Em meio ao caos, ela consegue intervir e acredita ter alterado a sequência prevista. Após uma série de eventos intensos, os personagens sobrevivem ao perigo imediato.
o Andy começa a acreditar que finalmente derrotou a morte e que o ciclo chegou ao fim. Por algum tempo, tudo parece indicar que ela está certa. A vida dos sobreviventes restantes volta gradualmente à normalidade. O trauma do acidente da montanha-russa ainda permanece, mas existe uma sensação de alívio. O Andy imagina que os pesadelos finalmente terminaram e que ela poderá seguir em frente. Entretanto, o filme reserva uma reviravolta final. Algum tempo depois dos acontecimentos principais, o Andy embarca em um metrô, juntamente com Julie e Kevin. Durante a viagem, ela começa a notar sinais estranhos e presságios inquietantes, semelhantes aos que antecederam sua visão inicial na montanha-russa. Aos poucos, percebe que algo terrível está prestes a acontecer. Subitamente, o Andy tem outra premonição. Dessa vez, ela vê um grande acidente envolvendo o trem e inúmeros passageiros. A visão é tão detalhada quanto a primeira, revelando cenas de destruição e morte. Quando retorna à realidade, ela tenta alertar as pessoas ao seu redor, mas encontra dificuldades para convencer os demais. O ambiente torna-se cada vez mais tenso à medida que sinais de perigo surgem por toda parte. Nos momentos finais, o filme deixa implícito que o desastre pode ser inevitável. A narrativa termina de maneira ambígua, mantendo a tradição da franquia de sugerir que ninguém consegue escapar permanentemente da morte. Em vez de oferecer uma conclusão definitiva, a história reforça a ideia central da série. O destino sempre encontra uma maneira de corrigir aquilo que considera um erro. Ao longo de toda a trama, Final Destination 3 explora temas como fatalismo, medo da morte e a ilusão de controle sobre o futuro. O Andy representa uma personagem que luta contra forças que parecem muito maiores do que ela. Sua jornada é marcada por coragem, desespero e culpa, enquanto tenta proteger pessoas que muitas vezes não acreditam em seus avisos. O filme também utiliza uma estrutura baseada em suspense constante, levando o público a observar atentamente cada detalhe do cenário em busca de pistas sobre o próximo acidente. Além do terror gráfico característico da franquia, a obra enfatiza a tensão psicológica. O verdadeiro medo não está apenas nas mortes em si, mas na sensação de inevitabilidade que acompanha os personagens. Cada tentativa de escapar parece apenas adiar o que está destinado a acontecer. Essa combinação de suspense, tragédia e elementos sobrenaturais tornou Final Destination 3 uma das entradas mais populares da série, consolidando a fórmula que transformou a franquia em um fenômeno do cinema de terror moderno. O elenco de Final Destination 3 desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera de suspense, terror e tensão que caracteriza a franquia. Diferentemente de muitos filmes do gênero que dependem apenas dos efeitos visuais ou das cenas de choque, esta produção investe consideravelmente na criação de personagens que permitam ao público desenvolver algum grau de identificação emocional. Os atores retratam jovens comuns, que, de repente, são colocados diante de uma situação impossível: sobreviver a um desastre que jamais deveriam ter evitado. Cada integrante do elenco contribui para a narrativa de maneira específica, ajudando a desenvolver os temas centrais do destino, da mortalidade e da inevitabilidade da morte. A personagem principal da história é o Andy Christensen, interpretada por Mary Elizabeth Winstead. Sua atuação é considerada um dos pontos mais fortes do filme. Wendy é apresentada inicialmente como uma adolescente inteligente, observadora e relativamente reservada. Ela participa da excursão escolar ao parque de diversões juntamente com seus amigos e namorado. Quando tem a premonição do acidente na montanha-russa, sua vida muda completamente. Ao longo do filme, Winstead retrata a transformação emocional da personagem, que passa de uma estudante comum para alguém consumido pela responsabilidade de tentar salvar outras vidas. A atriz transmite com eficiência o medo, a culpa e o desespero de Wendy, especialmente quando ela percebe que os sobreviventes estão morrendo um por um. Sua interpretação ajuda a tornar a personagem uma das protagonistas mais memoráveis de toda a franquia.
Wendy não é uma heroína tradicional. Ela é vulnerável, frequentemente assustada e emocionalmente abalada, mas continua lutando apesar das circunstâncias. Outro personagem extremamente importante é Kevin Fisher, interpretado por Ryan Merriman. Kevin é inicialmente um dos colegas de escola que sobrevive ao acidente da montanha-russa graças à premonição de Wendy. No começo da história, ele demonstra certa incredulidade em relação às teorias sobrenaturais apresentadas pela protagonista. Contudo, conforme os eventos se tornam cada vez mais inexplicáveis, Kevin passa a acreditar que existe realmente uma força invisível perseguindo os sobreviventes. Merriman constrói um personagem equilibrado entre o ceticismo e a coragem. Kevin acaba se tornando o principal aliado de Wendy em sua investigação sobre os padrões das mortes. O ator retrata de forma convincente alguém que tenta manter a racionalidade diante de acontecimentos impossíveis de explicar. Sua presença fornece estabilidade emocional à narrativa e cria uma dinâmica interessante com Wendy, já que ambos compartilham o trauma do desastre inicial. A irmã mais nova de Wendy, Julie Christensen, é interpretada por Amanda Crew. Julie possui uma função importante na trama, porque representa o vínculo familiar da protagonista. Enquanto Wendy está concentrada em compreender o plano da morte, Julie inicialmente não entende a gravidade da situação. Com o desenrolar dos acontecimentos, ela passa a fazer parte do grupo de pessoas ameaçadas pelo destino. Amanda Crew interpreta a personagem com naturalidade, mostrando a evolução de uma adolescente relativamente despreocupada para alguém que precisa confrontar perigos reais. A relação entre Wendy e Julie acrescenta uma dimensão emocional à história, pois Wendy não está apenas tentando salvar desconhecidos, mas também alguém que ama profundamente. O personagem Lewis Romero é interpretado por Texas Battle. Lewis é apresentado como um jovem atlético, confiante e extremamente competitivo. Sua personalidade forte faz com que ele rejeite qualquer explicação sobrenatural para as mortes dos sobreviventes. Durante boa parte de sua participação no filme, ele prefere acreditar que tudo não passa de coincidências. Texas Battle constrói um personagem impulsivo e determinado, alguém que acredita ter controle sobre a própria vida e se recusa a aceitar a existência de um destino inevitável. Essa postura cria um contraste interessante com Wendy, que já compreendeu a dimensão do perigo. A atuação de Battle ajuda a mostrar como diferentes pessoas reagem ao medo e à possibilidade da própria morte. As amigas Ashley Fround e Ashlyn Halperin são interpretadas por Shellan Simmons e Crystal Lowe, respectivamente. As duas personagens funcionam quase como um reflexo uma da outra, compartilhando comportamentos semelhantes, gostos parecidos e uma forte amizade. No início da história, elas representam o típico grupo popular do ambiente escolar. Ambas têm dificuldade para acreditar nos avisos de Wendy e preferem continuar vivendo normalmente. As atrizes trabalham em conjunto para criar uma dupla dinâmica e convincente. Sua participação ajuda a reforçar um dos temas centrais do filme, a tendência humana de ignorar ameaças quando elas parecem absurdas demais para serem verdadeiras. Apesar do tempo relativamente limitado em cena, Simmons e Lowe conseguem tornar suas personagens memoráveis dentro da narrativa. Erin Ulmer é interpretada por Alex Z. Johnson. Erin é uma jovem inteligente, sarcástica e independente. Ela se destaca por possuir uma personalidade bastante diferente da maioria dos outros sobreviventes. Frequentemente demonstra senso crítico e não tem medo de expressar suas opiniões. Alex Z. Johnson interpreta a personagem de forma energética e autêntica, tornando Erin uma figura facilmente reconhecível entre os demais estudantes. Sua participação contribui para diversificar o grupo de sobreviventes e oferece perspectivas diferentes sobre os acontecimentos sobrenaturais que cercam a trama. O namorado de Erin, Ian McKinley, é interpretado por Chris Lynch. Ian é um dos personagens mais complexos do filme. Inteligente e observador, ele possui uma visão bastante particular sobre o conceito de destino. Em diversos momentos, questiona as interpretações de Wendy e apresenta explicações alternativas para os acontecimentos.
Chris Lange entrega uma atuação marcada por intensidade emocional e profundidade psicológica. Conforme a história avança, Ian passa por mudanças significativas em sua forma de enxergar o mundo. O ator consegue transmitir tanto a racionalidade quanto o sofrimento crescente do personagem diante das tragédias que testemunha. Frank Cheeks é interpretado por Sam Easton. Frank é um dos personagens mais irreverentes e controversos da narrativa. Conhecido por seu comportamento inconveniente e comentários inadequados, ele frequentemente gera desconforto entre os colegas. Apesar disso, sua presença acrescenta momentos de humor descontraído em meio à tensão constante do filme. Sam Easton cria uma figura que oscila entre o alívio cômico e a fonte de irritação para os demais personagens. Essa combinação torna Frank um indivíduo difícil de ignorar e contribui para a variedade de personalidades presentes no elenco. Jason Wise, namorado de Wendy no início do filme, é interpretado por Jesse Moss. Embora sua participação seja relativamente curta, Jason desempenha uma função importante na construção emocional da protagonista. Sua perda durante o acidente da montanha-russa é um dos eventos que mais afetam Wendy. Jesse Moss consegue estabelecer rapidamente a relação entre os dois personagens, fazendo com que a morte de Jason tenha impacto emocional significativo. Mesmo aparecendo principalmente no início da história, sua influência continua sendo sentida ao longo de todo o filme, por meio das lembranças e da dor experimentadas por Wendy. Carrie Dreyer, melhor amiga de Wendy, é interpretada por Dina Holden. Carrie também está presente durante os eventos iniciais do parque de diversões e representa uma das relações mais importantes da protagonista. Sua amizade com Wendy ajuda a mostrar quem a personagem principal era antes de sua vida ser transformada pelo desastre. Dina Holden transmite uma sensação de proximidade e confiança que torna a relação entre as duas bastante convincente. A perda de Carrie contribui significativamente para o estado emocional fragilizado de Wendy durante o restante da narrativa. Entre os adultos presentes na história, destaca-se o funcionário do parque conhecido como Sr. Ellis, interpretado por Robert Kelly. Embora tenha menos tempo de tela do que os jovens protagonistas, ele ajuda a estabelecer o ambiente do parque de diversões e contribui para o desenvolvimento dos acontecimentos que antecedem o acidente. Sua presença reforça o realismo do cenário e ajuda a contextualizar os eventos iniciais da trama. O trabalho coletivo do elenco é um dos fatores que tornam Final Destination 3 uma das produções mais lembradas da franquia. Embora o filme seja conhecido principalmente por suas cenas de suspense e pelas mortes elaboradas, os atores conseguem criar personagens distintos o suficiente para que o público acompanhe suas histórias individuais. Cada sobrevivente possui uma personalidade específica, uma forma particular de reagir ao perigo e uma visão própria sobre os acontecimentos sobrenaturais que enfrenta. Outro aspecto importante é a química entre os membros do elenco. As interações entre Wendy e Kevin, por exemplo, fornecem o núcleo emocional da narrativa. Da mesma forma, as amizades, rivalidades e relacionamentos românticos entre os demais personagens ajudam a criar a sensação de que estamos observando um grupo real de jovens enfrentando circunstâncias extraordinárias. Essa credibilidade emocional faz com que as perdas sofridas ao longo da história tenham um maior impacto dramático. Mary Elizabeth Winstead merece destaque especial porque sua atuação foi amplamente reconhecida como uma das melhores da série. Sua capacidade de transmitir medo genuíno, vulnerabilidade e determinação permite que Wendy carregue grande parte da narrativa sem perder a conexão com o público. Ao lado dela, Ryan Merriman oferece um contraponto eficaz, criando uma parceria que impulsiona a investigação sobre os padrões da morte. Em conjunto, o elenco de Final Destination 3 consegue equilibrar elementos de terror, drama e suspense. Cada ator contribui para a construção de uma atmosfera em que ninguém está verdadeiramente seguro e onde o destino parece sempre um passo à frente dos personagens. O resultado é um filme que continua sendo lembrado não apenas pelos acidentes espetaculares,
mas também pelos personagens que tentam desesperadamente sobreviver a uma força que parece impossível de derrotar. Lançado em 2006, Final Destination 3 representa um dos capítulos mais populares e lembrados da franquia de terror sobrenatural. O filme segue a fórmula estabelecida pelos seus predecessores, mas introduz algumas mudanças que ajudam a diferenciá-lo dentro da série. Embora a premissa básica continue a mesma, um grupo de pessoas escapa da morte graças a uma premonição e depois passa a ser perseguido pelo próprio destino, a terceira parte consegue oferecer uma experiência envolvente por meio de um ritmo eficiente, personagens interessantes e algumas das sequências de suspense mais memoráveis da franquia. Um dos maiores méritos do filme está em sua capacidade de transformar situações cotidianas em fontes de terror. Diferentemente de muitos filmes de horror que dependem exclusivamente de monstros, assassinos ou criaturas sobrenaturais visíveis, Final Destination 3 utiliza um conceito muito mais psicológico. O verdadeiro antagonista é a própria morte, uma força invisível que manipula eventos aparentemente normais para provocar acidentes fatais. Isso cria uma sensação constante de paranoia. Objetos comuns, ambientes familiares e atividades rotineiras tornam-se ameaças potenciais. O espectador passa a observar cada detalhe do cenário, tentando prever qual elemento desencadeará a próxima tragédia. A sequência inicial da montanha-russa é frequentemente considerada uma das melhores aberturas da série. O filme dedica tempo suficiente para apresentar os personagens e criar expectativa antes do desastre acontecer. Quando a premonição de Wendy começa, a tensão cresce gradualmente até atingir um nível extremamente intenso. A cena consegue transmitir uma sensação real de descontrole e vulnerabilidade. Mesmo para espectadores que já conhecem a fórmula da franquia, o momento continua sendo eficaz porque explora um medo compartilhado por muitas pessoas. A possibilidade de algo dar errado em uma atração aparentemente segura. Outro aspecto positivo é o trabalho realizado na construção do suspense. Em vez de mostrar imediatamente como cada personagem morrerá, o filme cria longas sequências de antecipação. Pequenos incidentes se acumulam lentamente até que o público não sabe exatamente qual deles causará o acidente fatal. Essa estratégia mantém a tensão elevada durante boa parte da narrativa. Muitas cenas funcionam quase como quebra-cabeças visuais, convidando o espectador a analisar o ambiente em busca de pistas. Essa abordagem transforma cada morte em uma experiência imprevisível e ajuda a diferenciar o filme de produções de terror mais convencionais. A atuação de Mary Elizabeth Winstead como Wendy Christensen é frequentemente apontada como um dos destaques da obra. Diferentemente de alguns protagonistas de filmes slasher, que funcionam apenas como observadores passivos dos acontecimentos, Wendy possui uma presença forte e ativa na narrativa. Ela não apenas reage aos eventos, mas tenta compreendê-los e combatê-los. A atriz transmite de forma convincente o trauma, a culpa e o medo crescente experimentados pela personagem. Sua interpretação ajuda o público a se conectar emocionalmente com a história e fornece um núcleo dramático sólido para o filme. A química entre Wendy e Kevin, interpretado por Ryan Merriman, também contribui positivamente para a narrativa. Os dois personagens funcionam como parceiros em uma investigação desesperada contra algo aparentemente impossível de derrotar. Embora o filme não seja particularmente focado em romance, a amizade e a confiança que se desenvolvem entre eles ajudam a criar momentos de humanidade em meio ao horror constante. Visualmente, Final Destination 3 apresenta uma estética bastante característica dos filmes de terror dos anos 2000. A fotografia utiliza cores vibrantes em algumas cenas e tons mais sombrios em outras, criando um contraste interessante entre a normalidade da vida cotidiana e a ameaça invisível que paira sobre os personagens. O trabalho de direção procura destacar pequenos detalhes dos cenários, muitas vezes transformando objetos comuns em elementos carregados de tensão. Essa atenção visual contribui para a atmosfera única do filme.
Os efeitos especiais também desempenham um papel importante. Embora algumas sequências revelem as limitações tecnológicas da época quando observadas por espectadores modernos, a maioria dos efeitos continua funcional dentro do contexto da narrativa. O foco principal não está necessariamente no realismo absoluto, mas na construção de acidentes elaborados e impactantes. Nesse aspecto, o filme é bastante eficiente. As cenas de morte são criativas, chocantes e frequentemente imprevisíveis. Um dos elementos mais interessantes introduzidos nesta sequência é o uso das fotografias como ferramenta narrativa. Wendy percebe que imagens tiradas antes do acidente contêm pistas sobre os destinos futuros dos sobreviventes. Quando Final Destination 3 chegou aos cinemas em 2006, a indústria cinematográfica já estava vivendo um período de rápida evolução tecnológica. Os efeitos visuais digitais estavam se tornando cada vez mais sofisticados, permitindo que diretores criassem cenas de destruição e acidentes com um nível de detalhe que seria extremamente difícil ou perigoso de reproduzir apenas com efeitos práticos. Dentro desse contexto, o filme utilizou uma combinação de CGI, Computer Generated Imagery, efeitos práticos tradicionais, composição digital, miniaturas e técnicas de pós-produção para construir sua atmosfera de suspense e suas famosas sequências de acidentes. Embora não fosse uma superprodução com um orçamento gigantesco comparável aos maiores blockbusters da época, o filme conseguiu usar seus recursos de forma bastante eficiente. Uma das características mais importantes do trabalho de efeitos visuais em Final Destination 3 é a maneira como o CGI foi integrado aos elementos reais. Em vez de depender exclusivamente da computação gráfica para criar todas as cenas perigosas, a produção procurou combinar cenários físicos, objetos reais, dublês e efeitos digitais. Essa abordagem híbrida permitiu que muitas sequências mantivessem uma sensação de realismo, mesmo quando envolviam situações impossíveis de serem filmadas de forma totalmente prática. A sequência mais impressionante do ponto de vista técnico é, sem dúvida, o acidente da montanha-russa Devil's Flight. Essa cena representa um enorme desafio visual porque exige a criação de um desastre complexo, envolvendo alta velocidade, destruição mecânica, múltiplos personagens e ambientes tridimensionais em constante movimento. Para construir essa sequência, os artistas de efeitos visuais precisaram combinar imagens reais dos atores com modelos digitais da montanha-russa e do parque de diversões. Grande parte da estrutura da atração foi criada digitalmente. Os trilhos, os vagões e vários elementos do parque foram reproduzidos em computador para permitir movimentos de câmera impossíveis de executar no mundo real. O CGI possibilitou mostrar a montanha-russa de ângulos extremamente dinâmicos, acompanhando os vagões em alta velocidade enquanto os personagens enfrentavam o desastre iminente. Esse tipo de movimentação de câmera seria extremamente difícil de reproduzir utilizando apenas equipamentos físicos. Os artistas responsáveis pelos efeitos também tiveram que simular a destruição gradual da estrutura metálica da atração. Isso envolveu cálculos digitais relacionados à física dos objetos, incluindo deformação de metal, ruptura de trilhos, colisões e fragmentação de componentes. Embora os softwares disponíveis em 2006 fossem menos avançados do que os utilizados atualmente, os resultados foram considerados impressionantes para a época. A sequência transmite uma sensação convincente de caos e perda de controle. Outro aspecto importante da cena da montanha-russa é a criação digital dos ambientes ao redor. Muitas tomadas mostram vistas amplas do parque de diversões, multidões e estruturas distantes. Nem todos esses elementos existiam fisicamente durante as filmagens. Diversas áreas foram expandidas digitalmente na pós-produção para aumentar a escala do cenário. Essa técnica, conhecida como Digital Matte Painting, permite que artistas criem paisagens e estruturas virtuais que se integram às imagens reais. As cenas envolvendo passageiros sendo lançados dos vagões representam outro exemplo do uso combinado de CGI e efeitos práticos.
Em situações extremamente perigosas, os corpos dos atores foram substituídos por modelos digitais tridimensionais. Esses modelos permitiram que os artistas criassem movimentos impossíveis de serem executados com segurança por dublês reais. A tecnologia da época ainda apresentava algumas limitações na reprodução detalhada de rostos humanos, mas a alta velocidade das cenas ajudava a ocultar essas imperfeições. Além da sequência inicial, o filme utiliza CGI em praticamente todas as mortes importantes da narrativa. Muitas dessas cenas exigiam a criação de acidentes complexos, envolvendo objetos em movimento, explosões, fragmentação de materiais e ferimentos impossíveis de serem reproduzidos fisicamente. Em vez de depender apenas de maquiagem protética e efeitos mecânicos, a equipe optou por complementar o trabalho prático com intervenções digitais. Um exemplo interessante é o uso de efeitos visuais para manipular pequenos detalhes do ambiente. Em vários momentos, o perigo surge por meio de uma cadeia de eventos aparentemente insignificantes. Objetos caem, superfícies se quebram, líquidos escorrem ou equipamentos apresentam falhas mecânicas. Embora algumas dessas ações tenham sido realizadas fisicamente durante as filmagens, muitas foram aprimoradas digitalmente para aumentar a precisão visual e o impacto dramático. A cena das câmaras de bronzeamento artificial é frequentemente citada como uma das mais memoráveis da franquia. Do ponto de vista técnico, ela combina cenários reais com manipulações digitais cuidadosamente planejadas. Os efeitos visuais foram utilizados para intensificar o calor, criar reflexos específicos, controlar elementos de iluminação e ampliar a sensação de confinamento. O objetivo era fazer com que o público sentisse o crescente perigo enfrentado pelas personagens. Os artistas de CGI também desempenharam um papel importante na criação de ferimentos e lesões corporais. Como o filme pertence ao gênero de terror, várias sequências exigiam representações gráficas de acidentes. Em muitos casos, maquiagem prática foi utilizada como base, enquanto os efeitos digitais serviram para remover equipamentos de segurança, adicionar detalhes ou aprimorar determinados elementos visuais. Essa combinação permitiu resultados mais convincentes do que o uso isolado de qualquer uma das técnicas. A composição digital foi uma ferramenta fundamental durante toda a produção. Esse processo consiste em combinar múltiplas camadas de imagem para criar uma cena final unificada. Muitas tomadas presentes no filme são, na verdade, compostas por diversos elementos diferentes. Os atores podem ter sido filmados separadamente do cenário principal, enquanto objetos adicionais, partículas e efeitos atmosféricos foram inseridos posteriormente por computador. A criação de partículas digitais também teve papel relevante. Fumaça, poeira, faíscas, detritos e fragmentos aparecem constantemente durante os acidentes. Embora alguns desses elementos tenham sido produzidos fisicamente durante as filmagens, muitos foram gerados digitalmente para aumentar a densidade visual das cenas. Os sistemas de partículas permitiram criar ambientes mais caóticos e realistas durante os momentos de destruição. Outro aspecto interessante é o trabalho de iluminação digital. Em várias sequências, os artistas precisaram ajustar a luz para garantir que os elementos gerados por computador se integrassem de maneira convincente às filmagens reais. Esse processo exige atenção cuidadosa aos reflexos, sombras e cores presentes na cena original. Quando executado corretamente, torna-se difícil para o espectador distinguir onde termina o elemento real e onde começa o digital. A fotografia do filme também foi planejada levando em consideração as necessidades dos efeitos visuais. Muitos enquadramentos foram concebidos especificamente para permitir a inserção posterior de elementos digitais. Isso significa que o diretor e a equipe de VFX trabalharam em estreita colaboração desde o início da produção. A integração entre fotografia e computação gráfica é uma das razões pelas quais várias sequências continuam visualmente eficazes mesmo muitos anos após o lançamento. Comparado aos padrões atuais, alguns dos efeitos digitais podem parecer datados. A tecnologia de modelagem tridimensional, animação facial e simulação física evoluiu significativamente desde 2006.
observadores atentos podem notar certas limitações em alguns personagens digitais e em determinados movimentos corporais durante as cenas mais intensas. No entanto, é importante considerar o contexto histórico da produção. Para os padrões da época, os efeitos eram bastante competentes e frequentemente superiores aos encontrados em muitos filmes de orçamento semelhante. Um fator que ajuda os efeitos a envelhecer relativamente bem é a decisão de não depender exclusivamente do CGI. Muitos filmes do início dos anos 2000 utilizavam computação gráfica em excesso, resultando em imagens artificiais que envelheceram rapidamente. Final Destination 3 evita parcialmente esse problema ao combinar efeitos digitais com elementos físicos reais. Essa abordagem proporciona uma textura visual mais autêntica e reduz a sensação de artificialidade. O trabalho de edição também contribui significativamente para a eficácia dos efeitos visuais. Os cortes rápidos durante os momentos de maior perigo ajudam a mascarar pequenas imperfeições do CGI. Em vez de permanecer longos períodos exibindo modelos digitais complexos, o filme utiliza a montagem dinâmica para manter a energia das cenas e direcionar a atenção do espectador para os elementos mais importantes. Outro elemento frequentemente subestimado é o design de som. Embora não faça parte diretamente dos efeitos visuais, ele desempenha um papel crucial na percepção do CGI. Ruídos metálicos, explosões, impactos e sons mecânicos ajudam a vender a ilusão criada pelas imagens digitais. Muitas vezes, a sensação de realismo de uma cena depende tanto do áudio quanto da qualidade visual dos efeitos. O uso de pré-visualização digital também foi importante durante a produção. Antes de filmar determinadas sequências complexas, os artistas criavam versões simplificadas das cenas em computador. Essas animações preliminares ajudavam o diretor a planejar movimentos de câmera, posicionamento dos atores e integração dos efeitos visuais. Esse processo tornou-se cada vez mais comum na indústria cinematográfica durante os anos 2000. As cenas do metrô no final do filme também exigiram uma quantidade considerável de trabalho digital. A criação da sensação de velocidade, os ambientes externos visíveis pelas janelas e determinados elementos do acidente foram produzidos ou aprimorados utilizando computação gráfica. Mais uma vez, a combinação entre cenários físicos e efeitos digitais permitiu criar uma sequência convincente sem a necessidade de construir ambientes extremamente caros. Do ponto de vista artístico, os efeitos visuais não existem apenas para mostrar destruição. Eles também ajudam a reforçar os temas centrais da narrativa. A presença constante de pequenos detalhes digitais, movimentos sutis de objetos e eventos aparentemente insignificantes contribui para a sensação de que uma força invisível está manipulando o mundo ao redor dos personagens. O CGI funciona não apenas como ferramenta de espetáculo, mas também como instrumento narrativo. O legado visual de Final Destination 3 permanece significativo dentro da franquia. Muitas das técnicas utilizadas no filme influenciaram produções posteriores da série. O sucesso da combinação entre acidentes elaborados, efeitos digitais e suspense psicológico ajudou a consolidar a identidade visual da franquia. Vários elementos introduzidos ou aperfeiçoados neste capítulo continuaram presentes em sequências futuras. Em conclusão, os efeitos visuais e a computação gráfica de Final Destination 3 representam um exemplo sólido do cinema de terror da metade dos anos 2000. Embora algumas limitações tecnológicas sejam perceptíveis quando analisadas sob uma perspectiva moderna, o trabalho realizado pela equipe de VFX continua impressionante em muitos aspectos. A integração entre CGI, efeitos práticos, edição, fotografia e design de som cria uma experiência visual intensa e memorável. Mais do que simples demonstrações tecnológicas, os efeitos servem à narrativa, ampliam a atenção e ajudam a transformar acidentes cotidianos em momentos de terror cinematográfico duradouros. O desempenho comercial de Final Destination 3 representa um dos capítulos mais importantes da história da franquia. Quando o filme chegou aos cinemas em 2006, a série já possuía uma base de fãs consolidada graças ao sucesso dos 2 filmes anteriores.
A premissa envolvendo premonições, acidentes catastróficos e a perseguição inevitável da morte havia se tornado uma marca registrada da franquia. No entanto, existia uma dúvida natural dentro da indústria cinematográfica. Seria possível continuar atraindo o público utilizando uma fórmula semelhante pela terceira vez consecutiva? A resposta veio rapidamente através dos resultados de bilheteria, que demonstraram que o interesse do público permanecia extremamente forte. A produção foi realizada com um orçamento relativamente controlado para os padrões de Hollywood da época. Embora o filme utilizasse uma quantidade significativa de efeitos visuais, cenas de destruição complexas e diversas sequências de ação, os custos permaneceram muito abaixo daqueles observados em grandes blockbusters de ficção científica ou aventura. Essa estratégia financeira era comum em produções de terror, já que o gênero tradicionalmente consegue gerar retornos elevados, mesmo sem investimentos gigantescos. Antes mesmo do lançamento, a campanha de marketing despertou grande interesse entre os fãs. Os trailers enfatizavam a impressionante sequência da montanha-russa, considerada o principal atrativo promocional do filme. As imagens do desastre chamaram a atenção tanto dos espectadores habituais da franquia, quanto de pessoas que não haviam assistido aos capítulos anteriores. A ideia de transformar uma atração de parque de diversões em um cenário de terror mostrou-se extremamente eficaz do ponto de vista publicitário. Quando estreou nos cinemas, Final Destination 3 registrou um desempenho bastante forte em seu primeiro fim de semana. O lançamento ocorreu em um período estratégico do calendário cinematográfico, permitindo que o filme encontrasse espaço para atrair o público jovem, principal alvo da franquia. A combinação entre reconhecimento da marca, curiosidade gerada pela campanha promocional e o apelo do gênero de terror contribuiu para uma abertura muito positiva. Um dos aspectos mais interessantes da trajetória comercial do filme foi sua capacidade de manter um desempenho consistente durante as semanas seguintes. Embora a maioria dos filmes de terror costume registrar quedas acentuadas após o primeiro fim de semana, Final Destination 3 conseguiu preservar parte significativa de seu público, graças ao boca a boca favorável. Muitos espectadores comentavam sobre as cenas de suspense, os acidentes elaborados e a criatividade das sequências de morte, incentivando outras pessoas a conferir a produção. O mercado norte-americano representou uma parcela importante da arrecadação total. Nos Estados Unidos e no Canadá, o filme encontrou uma audiência particularmente receptiva. O gênero de terror sempre teve forte presença nesses mercados, e a franquia Final Destination já possuía reconhecimento suficiente para funcionar como uma marca estabelecida. O público sabia exatamente o tipo de experiência que encontraria, o que ajudou a reduzir os riscos associados à compra do ingresso. Além do sucesso doméstico, o desempenho internacional também foi bastante expressivo. O filme foi distribuído em diversos países ao redor do mundo, beneficiando-se da popularidade crescente do terror hollywoodiano durante os anos 2000. Mercados europeus, asiáticos e latino-americanos contribuíram significativamente para o resultado final. A natureza universal da premissa facilitou sua recepção internacional, já que o medo da morte e dos acidentes é compreensível independentemente de barreiras culturais ou linguísticas. A arrecadação global acabou superando amplamente o orçamento de produção. Esse resultado confirmou o filme como um sucesso comercial e garantiu uma margem de lucro bastante confortável para os estúdios envolvidos. Em termos financeiros, Final Destination 3 demonstrou que a franquia ainda possuía grande potencial de mercado e justificou o desenvolvimento de futuras sequências. Do ponto de vista da indústria, o sucesso do filme foi particularmente importante porque ocorreu em uma época de intensa competição dentro do gênero de terror. Os anos 2000 testemunharam o surgimento de inúmeras franquias, remakes e produções originais disputando a atenção do público. Conseguir destacar-se nesse ambiente competitivo representava um desafio significativo. O fato de Final Destination 3 ter alcançado resultados tão positivos demonstrou a força da marca construída pelos filmes anteriores. Os executivos dos estúdios observaram atentamente esses números porque eles serviam como indicador da viabilidade de longo prazo da franquia.
O desempenho financeiro não apenas recuperou os investimentos realizados, mas também reforçou a confiança na continuidade da série. O sucesso comercial acabaria contribuindo diretamente para a produção de capítulos posteriores, garantindo que a franquia permanecesse ativa por muitos anos. Além da bilheteria tradicional, outro fator importante para o sucesso financeiro do filme foi sua performance no mercado de mídia doméstica. Durante os anos 2000, DVDs representavam uma das principais fontes de receita para a indústria cinematográfica. Muitas produções conseguiam gerar lucros adicionais substanciais após deixarem os cinemas. Final Destination 3 beneficiou-se enormemente desse contexto. O lançamento em DVD ocorreu poucos meses após a exibição nos cinemas, seguindo o modelo de distribuição predominante da época. Os fãs que haviam assistido ao filme nas salas de cinema agora tinham a oportunidade de adquiri-lo para suas coleções pessoais. A franquia possuía um público particularmente interessado nesse tipo de produto, já que muitos espectadores apreciavam revisitar as cenas de suspense e analisar detalhes que poderiam ter passado despercebidos durante a primeira visualização. A edição em DVD recebeu atenção especial da distribuidora. Em vez de oferecer apenas o filme principal, o produto incluía uma variedade considerável de materiais extras. Esses conteúdos adicionais representavam um importante diferencial de mercado. Naquela época, colecionadores valorizavam muito os bastidores, comentários dos realizadores e documentários sobre a produção. Entre os recursos extras disponíveis estavam entrevistas com membros do elenco, explicações sobre a criação dos efeitos visuais e análises detalhadas das cenas mais complexas. Esses materiais permitiam que os fãs compreendessem melhor o processo de produção e descobrissem curiosidades relacionadas ao desenvolvimento do filme. Para muitos consumidores, esses conteúdos adicionais aumentavam significativamente o valor da compra. Os comentários em áudio também receberam atenção positiva. Esse formato permitia que diretores, produtores e outros membros da equipe compartilhassem informações diretamente durante a exibição do filme. Os espectadores podiam ouvir histórias de bastidores, desafios técnicos e decisões criativas tomadas durante a produção. Esse tipo de conteúdo era particularmente popular entre fãs mais dedicados. Outro destaque das edições domésticas foi a inclusão de cenas deletadas. Nem todas as sequências filmadas chegaram à versão final exibida nos cinemas. Ao disponibilizar esse material extra, a distribuidora ofereceu aos fãs a oportunidade de explorar aspectos adicionais da narrativa e conhecer versões alternativas da narrativa e conhecer versões alternativas de determinados momentos da história. O sucesso das vendas em DVD refletiu a popularidade contínua da franquia. Muitas pessoas que não haviam assistido ao filme nos cinemas tiveram seu primeiro contato com a obra através do mercado doméstico. Outras decidiram adquirir o produto para complementar suas coleções dos filmes anteriores. Esse fenômeno era bastante comum durante os anos 2000, quando coleções físicas de franquias cinematográficas eram extremamente populares. Com o avanço das tecnologias de alta definição, Final Destination 3 também recebeu lançamentos posteriores em formatos mais modernos. As edições em Blu-ray proporcionaram melhorias significativas na qualidade de imagem e som. Os efeitos visuais, as cores e os detalhes da fotografia tornaram-se mais nítidos, permitindo que os espectadores apreciassem o trabalho técnico da produção com maior qualidade. Essas versões em alta definição também incluíam conteúdos especiais adicionais em alguns mercados. O objetivo era incentivar novas compras, mesmo entre consumidores que já possuíam a edição em DVD. Essa estratégia revelou-se eficaz, porque muitos fãs desejavam atualizar suas coleções e aproveitar as melhorias tecnológicas oferecidas pelos novos formatos. A chegada das plataformas digitais representou outra etapa importante na vida comercial do filme. Com a transformação dos hábitos de consumo audiovisual, Final Destination 3 passou a estar disponível para compra, aluguel e streaming em diversos serviços online. Essa transição permitiu que novas gerações de espectadores descobrissem o filme sem a necessidade de adquirir mídias físicas. O ambiente digital também ampliou a longevidade comercial da obra.
Diferentemente do modelo tradicional, em que as vendas físicas eventualmente diminuíam, a disponibilidade online garante acesso contínuo ao catálogo. Isso significa que o filme continua gerando interesse e alcançando novos públicos muitos anos após seu lançamento original. Outro fator relevante foi o crescimento da comunidade de fãs na internet. Fóruns, redes sociais e plataformas de vídeo ajudaram a manter viva a popularidade do filme. Discussões sobre teorias, análises das mortes, curiosidades de produção e rankings dentro da franquia contribuíram para preservar o interesse do público. Essa atividade online acabou influenciando positivamente tanto as vendas domésticas quanto a relevância cultural do filme. Do ponto de vista histórico, Final Destination 3 representa um excelente exemplo de como um filme de terror pode alcançar sucesso em múltiplas plataformas. Sua trajetória não se limitou à bilheteria cinematográfica. Pelo contrário, o mercado doméstico desempenhou papel fundamental na consolidação de sua reputação e na expansão de sua audiência. Hoje, quando se analisa o legado comercial do filme, fica evidente que ele foi muito mais do que apenas um lançamento bem-sucedido de curto prazo. A combinação entre forte desempenho nos cinemas, excelentes resultados em DVD e Blu-ray, além da contínua presença nas plataformas digitais, transformou a produção em um dos capítulos mais rentáveis e populares da franquia. Em retrospecto, o sucesso de Final Destination 3 demonstrou a força duradoura do conceito criado pela série. O filme provou que ainda existia grande interesse do público por histórias envolvendo destino inevitável, premonições e acidentes elaborados. Seus resultados financeiros ajudaram a garantir a continuidade da franquia e consolidaram sua posição como uma das marcas mais reconhecidas do terror moderno. Tanto nas bilheterias quanto no mercado de mídia doméstica, o filme alcançou um desempenho que continua sendo considerado um dos maiores sucessos comerciais de toda a série. Quando se fala em Final Destination 3, é impossível ignorar o impacto que o filme teve dentro da franquia e no gênero de terror dos anos 2000. Considerado por muitos fãs como uma das melhores sequências da série, o filme apresenta diversas qualidades que ajudaram a consolidar sua popularidade ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, também possui algumas limitações e problemas que impedem a produção de atingir um nível ainda mais elevado. Como qualquer obra cinematográfica, seus pontos fortes e fracos coexistem, criando uma experiência que pode agradar profundamente a alguns espectadores, enquanto deixa outros menos impressionados. Entre os aspectos mais positivos do filme, o primeiro que merece destaque é sua premissa central. A franquia Final Destination sempre se diferenciou da maioria dos filmes de terror por apresentar uma ameaça invisível. Não existe um assassino mascarado, um monstro sobrenatural ou uma criatura demoníaca perseguindo os personagens. O verdadeiro antagonista é a própria morte. Essa ideia continua sendo extremamente original, mesmo muitos anos após o lançamento do filme. O conceito de escapar de um desastre apenas para descobrir que o destino ainda pretende cobrar sua dívida cria uma sensação constante de desconforto psicológico. Outro grande ponto positivo é a sequência inicial da montanha-russa. Muitos fãs consideram essa abertura uma das melhores de toda a franquia. A cena consegue capturar perfeitamente o medo de perder o controle em uma situação aparentemente segura. O acidente é construído gradualmente, permitindo que a tensão aumente de forma natural. Quando a tragédia finalmente acontece, o impacto emocional e visual é extremamente forte. Além disso, a sequência serve como uma excelente introdução para os eventos que virão depois. A protagonista Wendy Christensen também representa uma das maiores qualidades do filme. Interpretada por Mary Elizabeth Winstead, a personagem possui mais profundidade emocional do que muitos protagonistas de filmes de terror da época. Wendy não é apenas uma sobrevivente tentando escapar do perigo. Ela carrega culpa, trauma e uma enorme responsabilidade por tentar salvar outras pessoas. Sua jornada emocional torna a narrativa mais envolvente e ajuda o público a criar uma conexão genuína com a história. A atuação de Mary Elizabeth Winstead merece elogios especiais.
Ela consegue transmitir medo, vulnerabilidade, tristeza e determinação de forma convincente. Em muitos momentos, sua interpretação sustenta a narrativa. Mesmo quando o roteiro se concentra nos acidentes e nos elementos sobrenaturais, a presença da atriz garante que a história mantenha um núcleo humano forte. Isso é particularmente importante em um filme onde o foco poderia facilmente recair apenas sobre os efeitos especiais. Outro aspecto extremamente positivo é a criatividade das mortes. Embora essa característica seja frequentemente associada à franquia como um todo, Final Destination 3 apresenta algumas das sequências mais memoráveis da série. Cada acidente é construído como uma reação em cadeia cuidadosamente planejada. Pequenos detalhes aparentemente insignificantes acabam desencadeando consequências enormes. Essa abordagem transforma cada cena em um exercício de suspense, já que o público tenta descobrir qual elemento será responsável pelo desastre final. O filme também se destaca pelo excelente uso da tensão. Em vez de depender exclusivamente de sustos repentinos, a direção prefere criar longos períodos de antecipação. Muitas vezes, o espectador sabe que algo terrível está prestes a acontecer, mas não sabe exatamente quando ou como. Essa incerteza gera uma ansiedade constante, que se mantém durante praticamente toda a duração do filme. Essa limitação afeta o impacto emocional de certas mortes. Quando o público não conhece profundamente um personagem, torna-se mais difícil sentir empatia por ele. Em consequência, algumas cenas acabam funcionando mais como espetáculos visuais do que como momentos dramáticos significativos. Isso não compromete completamente a experiência, mas reduz parte do potencial emocional da narrativa. Outro aspecto negativo é a previsibilidade estrutural. Como este é o terceiro filme da franquia, muitos elementos seguem uma fórmula já estabelecida. Existe uma premonição inicial, um grupo de sobreviventes, uma sequência de mortes e uma tentativa de compreender as regras da morte. Para espectadores familiarizados com os capítulos anteriores, a estrutura geral pode parecer repetitiva em determinados momentos. Alguns críticos também apontam que o filme depende excessivamente das cenas de morte para manter o interesse do público. Embora essas sequências sejam criativas e bem executadas, há momentos em que o roteiro parece mais preocupado em preparar o próximo acidente do que em desenvolver seus personagens ou explorar temas mais profundos. Certos diálogos também podem parecer artificiais em algumas situações. Isso é particularmente perceptível entre alguns personagens secundários, cujas conversas nem sempre soam naturais. Embora esse problema não seja constante, ele aparece ocasionalmente e pode reduzir a imersão em determinados momentos. Os efeitos visuais, apesar de geralmente eficazes, apresentam algumas limitações quando observados sob os padrões atuais. Algumas animações digitais revelam sua idade, especialmente em cenas envolvendo corpos gerados por computador ou movimentos extremamente complexos. Para espectadores acostumados com produções modernas, essas imperfeições podem ser perceptíveis. Outro ponto discutido por parte do público é a falta de explicações mais detalhadas sobre as regras que governam a morte. Embora a ambiguidade faça parte do charme da franquia, alguns espectadores prefeririam respostas mais concretas sobre a origem das premonições e o funcionamento dos eventos sobrenaturais. O filme opta por manter esses mistérios em aberto, o que agrada a alguns fãs e frustra outros. A dependência da suspensão da descrença também pode ser vista como uma limitação. Em várias ocasiões, os acidentes dependem de cadeias extremamente complexas de coincidências. Embora isso faça parte da identidade da série, alguns espectadores consideram certas sequências exageradas ou pouco plausíveis. Quanto mais elaborados se tornam os acidentes, mais difícil pode ser assentar completamente a lógica apresentada. Mesmo com essas críticas, os aspectos positivos geralmente superam os negativos para a maioria dos fãs. O filme entende perfeitamente o tipo de experiência que deseja oferecer e executa essa proposta com eficiência.
Sua combinação de suspense, criatividade visual e tensão psicológica continua funcionando muitos anos após seu lançamento. No balanço geral, os maiores pontos fortes de Final Destination 3 são sua protagonista carismática, sua sequência inicial espetacular, o suspense constante, a criatividade dos acidentes e a atmosfera de inevitabilidade que permeia toda a narrativa. Já seus principais pontos fracos incluem o desenvolvimento limitado de alguns personagens, a repetição da fórmula da franquia e certas limitações relacionadas aos efeitos visuais e ao roteiro. Ainda assim, o resultado final permanece extremamente positivo. O filme consegue entregar exatamente aquilo que os fãs esperam de uma produção da série Final Destination. Ele diverte, assusta, mantém a tensão elevada e apresenta diversas cenas memoráveis. Mesmo não sendo perfeito, continua sendo uma das entradas mais fortes da franquia e uma referência importante dentro do terror comercial dos anos 2000. Por essa razão, muitos espectadores consideram Final Destination 3 não apenas uma boa sequência, mas um dos melhores filmes de toda a série. Suas qualidades superam claramente suas falhas, garantindo uma experiência envolvente para fãs de suspense, terror e histórias sobre destino inevitável. Um dos fatores mais importantes para o sucesso de Final Destination 3 foi o trabalho realizado por sua equipe criativa, especialmente o diretor e os roteiristas responsáveis por transformar a ideia central do filme em uma experiência envolvente de suspense e terror. Embora os efeitos visuais, o elenco e as cenas de acidente sejam frequentemente os aspectos mais comentados pelos fãs, a verdade é que grande parte da qualidade do filme depende das decisões tomadas nos bastidores. O diretor e os escritores tiveram a difícil missão de manter uma fórmula já conhecida pelo público interessante e relevante, ao mesmo tempo em que precisavam oferecer elementos novos, capazes de diferenciar o terceiro filme dos capítulos anteriores. A direção de Final Destination 3 ficou a cargo de James Wong, uma figura extremamente importante na história da franquia. Wong não era um desconhecido para os fãs da série. Antes de dirigir o terceiro filme, ele já havia comandado o primeiro Final Destination, lançado em 2000. Seu retorno para dirigir a terceira parte trouxe uma sensação de continuidade criativa e ajudou a preservar muitos dos elementos que haviam tornado o filme original tão popular. James Wong construiu sua carreira trabalhando em diversas áreas da indústria do entretenimento. Além de diretor, ele também atuou como roteirista e produtor em vários projetos de televisão e cinema. Durante os anos 1990, tornou-se particularmente conhecido por seu trabalho em séries de ficção científica e suspense. Essa experiência foi extremamente valiosa para Final Destination 3, já que a franquia exige um equilíbrio delicado entre terror, mistério e elementos sobrenaturais. Uma das maiores qualidades de Wong como diretor é sua capacidade de criar tensão gradual. Em vez de depender exclusivamente de sustos repentinos, ele prefere construir cenas nas quais o público sente que algo terrível está prestes a acontecer. Essa abordagem está presente em praticamente todo o filme. Cada sequência é cuidadosamente planejada para aumentar a ansiedade do espectador. Pequenos detalhes visuais, sons discretos e movimentos sutis de câmera contribuem para criar uma atmosfera constante de perigo. O estilo de direção de James Wong também demonstra grande atenção aos detalhes. Em Final Destination 3, muitos objetos aparentemente insignificantes acabam desempenhando papéis importantes nos acidentes posteriores. O diretor utiliza enquadramentos específicos para destacar esses elementos sem revelar completamente sua importância. Como resultado, o público permanece atento durante toda a narrativa, observando cada detalhe do cenário em busca de pistas sobre o que poderá acontecer. Outro aspecto importante do trabalho de Wong é sua compreensão da identidade da franquia. Ele sabia que os espectadores procuravam uma combinação específica de suspense, criatividade e fatalidade inevitável.
Em vez de tentar transformar radicalmente a série em algo diferente, optou por aperfeiçoar os elementos que já funcionavam. Essa decisão ajudou a manter a coerência da franquia e agradou muitos fãs, que apreciavam a fórmula estabelecida pelos filmes anteriores. A sequência da montanha-russa representa talvez o melhor exemplo das habilidades de direção de Wong. Essa cena exigia não apenas conhecimento técnico, mas também compreensão do ritmo narrativo. O diretor precisava apresentar os personagens, criar tensão, construir expectativa e, finalmente, entregar um desastre convincente. O resultado é uma das aberturas mais memoráveis de toda a série. Muitos fãs consideram essa sequência superior até mesmo aos acidentes iniciais de outros filmes da franquia. Além da direção, James Wong também participou do processo de desenvolvimento do roteiro. Essa dupla função permitiu que ele mantivesse maior controle sobre a visão criativa da obra. Como diretor e roteirista, podia garantir que as ideias presentes no texto fossem traduzidas para a tela exatamente da maneira imaginada durante a fase de escrita. O roteiro de Final Destination 3 foi escrito por James Wong e Glenn Morgan. A parceria entre os dois já existia há muitos anos antes da produção do filme. Wong e Morgan trabalharam juntos em diversos projetos de televisão e cinema, desenvolvendo uma colaboração criativa extremamente produtiva. Sua experiência conjunta permitiu criar histórias capazes de combinar suspense, drama e elementos sobrenaturais de maneira eficiente. Glenn Morgan é amplamente reconhecido como um dos roteiristas mais influentes do gênero de suspense e ficção científica da televisão americana. Ao longo de sua carreira, participou da criação e desenvolvimento de várias produções de sucesso. Sua habilidade para construir mistérios complexos e personagens envolventes foi um recurso valioso durante o desenvolvimento de Final Destination 3. Uma das contribuições mais importantes de Morgan para o roteiro foi a ampliação dos elementos investigativos presentes na narrativa. Enquanto os filmes anteriores já exploravam a ideia de compreender os padrões da morte, o terceiro capítulo introduziu o conceito das fotografias como fonte de pistas sobre eventos futuros. Essa ideia acrescentou uma nova camada de mistério à história e ajudou a diferenciar o filme dos anteriores. O trabalho dos roteiristas também foi fundamental para o desenvolvimento de Wendy Christensen. A personagem precisava funcionar como uma protagonista emocionalmente complexa. Ela não poderia ser apenas uma testemunha dos acontecimentos. Precisava carregar o peso psicológico do trauma e da responsabilidade de tentar salvar outras pessoas. Wong e Morgan criaram uma personagem que evolui ao longo da narrativa, enfrentando desafios emocionais cada vez maiores. Outro mérito do roteiro é a maneira como ele transforma situações comuns em fontes de terror. Muitas das melhores cenas do filme acontecem em ambientes totalmente normais. Os roteiristas compreenderam que o verdadeiro poder da franquia não está apenas nos acidentes espetaculares, mas na ideia de que qualquer lugar pode se tornar perigoso. Essa abordagem ajuda a tornar a experiência mais assustadora, porque aproxima os eventos da realidade cotidiana do público. A construção das sequências de morte também exigiu enorme criatividade por parte dos escritores. Cada acidente precisava parecer surpreendente, mas ao mesmo tempo seguir uma lógica interna coerente. Os roteiristas desenvolveram longas cadeias de eventos interligados, nas quais pequenos incidentes acabam provocando consequências devastadoras. Esse estilo de narrativa tornou-se uma das marcas registradas da franquia. Outro aspecto interessante do trabalho dos roteiristas é a maneira como abordam o tema do destino. Em muitos filmes de terror, a ameaça pode ser combatida ou derrotada. Em Final Destination 3, a situação é muito mais complexa. Os personagens enfrentam uma força abstrata e aparentemente inevitável. Essa abordagem cria um tipo diferente de suspense, porque não existe um inimigo físico que possa ser enfrentado diretamente. A experiência anterior de Wong e Morgan em séries de televisão contribuiu significativamente para a qualidade do filme.
A televisão frequentemente exige a criação de histórias capazes de manter o interesse do público por longos períodos. Essa habilidade é evidente na maneira como o roteiro distribui informações, cria mistérios e desenvolve tensão ao longo da narrativa. A colaboração entre diretor e roteirista foi particularmente eficiente porque Wong e Morgan compartilhavam uma visão semelhante sobre o que tornava a franquia especial. Ambos entendiam que o verdadeiro terror da série não vinha apenas das mortes, mas da sensação de inevitabilidade que acompanha os personagens. Essa compreensão comum ajudou a criar uma narrativa coesa e consistente. Muitos fãs consideram Final Destination 3 um dos melhores roteiros da franquia, justamente porque consegue equilibrar diferentes elementos com eficiência. O filme oferece suspense, mistério, drama emocional e cenas de impacto visual sem permitir que nenhum desses componentes domine completamente os demais. Esse equilíbrio é resultado direto do trabalho conjunto de Wong e Morgan. O sucesso comercial e a recepção positiva do filme demonstraram que a equipe criativa compreendia profundamente as expectativas do público. Embora a produção não tenha revolucionado a fórmula da franquia, conseguiu refiná-la e apresentá-la de maneira extremamente eficaz. Isso ajudou a consolidar o filme como uma das entradas mais populares da série. Em retrospecto, o trabalho de James Wong como diretor e roteirista, juntamente com a contribuição de Glenn Morgan como coautor do roteiro, foi fundamental para o sucesso de Final Destination 3. Suas decisões criativas influenciaram não apenas este capítulo específico, mas também a forma como a franquia continuou a se desenvolver nos anos seguintes. A combinação entre direção cuidadosa, construção eficiente de suspense, desenvolvimento emocional da protagonista e criatividade narrativa transformou o filme em uma das obras mais lembradas da série. Grande parte do mérito por esse resultado pertence ao talento e à experiência de James Wong e Glenn Morgan, dois profissionais que compreenderam perfeitamente como transformar uma ideia simples sobre destino inevitável em uma experiência cinematográfica memorável para milhões de espectadores ao redor do mundo. A trilha sonora e o BGM, Background Music, de Final Destination 3, desempenham um papel fundamental na construção da tensão, do suspense e da atmosfera de inevitabilidade que define toda a franquia. Em um filme onde o antagonista não é uma pessoa, mas sim uma força invisível chamada morte, a música precisa cumprir uma função ainda mais importante do que em filmes de terror tradicionais. Ela não serve apenas para assustar, mas para antecipar, sugerir e amplificar a sensação de que algo inevitável está prestes a acontecer. Nesse contexto, o trabalho do compositor é essencial para transformar cenas comuns em momentos carregados de ansiedade. A trilha sonora original do filme foi composta por Marco Beltrami, um compositor amplamente reconhecido por seu trabalho em filmes de terror, suspense e ação. Marco Beltrami já tinha experiência consolidada no gênero antes de trabalhar em Final Destination 3 Asterisco, tendo contribuído para diversas produções que exigiam uma combinação de tensão psicológica e impacto sonoro. Seu estilo é caracterizado pelo uso de cordas dissonantes, percussões sutis e variações de intensidade que ajudam a criar uma sensação constante de desconforto. Em Final Destination 3 Asterisco, Beltrami utiliza a música não como elemento dominante, mas como uma presença invisível que acompanha os eventos da narrativa. Em muitos momentos, a trilha sonora é quase imperceptível, funcionando em segundo plano para aumentar a tensão sem chamar atenção excessiva para si mesma. Essa escolha é extremamente importante, porque permite que o som ambiente e os pequenos ruídos do cenário tenham destaque, algo essencial em um filme onde objetos comuns podem se tornar perigosos. Um dos aspectos mais interessantes da trilha sonora é o uso de silêncio estratégico. Em várias cenas, especialmente antes dos acidentes, a música diminui ou desaparece completamente. Esse vazio sonoro cria uma sensação de expectativa desconfortável.
O silêncio, nesse caso, não representa tranquilidade, mas sim uma pausa antes do caos. Quando a música retorna, geralmente o faz de forma abrupta ou crescente, acompanhando o início da sequência de tensão. A abertura do filme, que envolve a montanha-russa Devil's Flight, é um dos melhores exemplos do trabalho de Marco Beltrami. Durante essa sequência, a trilha sonora começa de forma leve, quase inocente, refletindo a atmosfera inicial do parque de diversões. À medida que a premonição de Wendy começa, a música muda gradualmente de tom. As harmonias se tornam mais sombrias, os instrumentos mais intensos e os ritmos mais instáveis. Esse aumento progressivo da tensão musical acompanha perfeitamente a construção visual da cena. Quando o desastre finalmente acontece, a trilha sonora atinge seu ponto máximo de intensidade. Aqui, Beltrami utiliza uma combinação de sons orquestrais caóticos, percussões fortes e notas dissonantes que criam uma sensação de desorientação. A música não tenta ser melódica ou harmoniosa. Seu objetivo é transmitir caos e desespero. Essa abordagem reforça a sensação de perda de controle vivida pelos personagens e pelo público. Outro elemento importante da trilha sonora é a forma como ela acompanha as mortes individuais ao longo do filme. Em muitas dessas cenas, a música funciona como um guia emocional. Ela indica quando o perigo está se aproximando, mesmo que visualmente nada pareça acontecer ainda. Pequenas variações no som ajudam a criar uma sensação de antecipação, como se o próprio ambiente estivesse se preparando para algo terrível. Marco Beltrami também utiliza motivos musicais recorrentes para reforçar a identidade da morte como força invisível. Embora não exista uma melodia da morte claramente definida, como em alguns outros filmes de terror, há padrões sonoros que aparecem repetidamente sempre que o destino começa a agir. Esses padrões ajudam a criar uma ligação subconsciente entre diferentes cenas, fazendo com que o público reconheça a presença da ameaça, mesmo sem percebê-la conscientemente. A trilha sonora também se destaca pelo uso inteligente de sons agudos e inesperados. Em vez de depender apenas de temas orquestrais tradicionais, Beltrami incorpora elementos que imitam ruídos mecânicos, estalos metálicos e vibrações irregulares. Esses sons são especialmente eficazes porque se conectam diretamente com os objetos presentes no filme. Como muitos dos acidentes envolvem máquinas, equipamentos e estruturas físicas, a música parece dialogar com o ambiente. Outro ponto importante é a forma como a trilha sonora respeita o espaço do som diegético, ou seja, os sons que pertencem ao próprio mundo do filme. Em várias cenas, o som de objetos como correntes, máquinas, portas e mecanismos é deixado em destaque, enquanto a música recua. Essa escolha aumenta o realismo da experiência e reforça a sensação de que o perigo pode surgir de qualquer elemento do cenário. Durante as sequências de investigação, quando Wendy tenta entender os padrões das mortes, a trilha sonora assume um tom mais contido e misterioso. Aqui, Beltrami utiliza notas mais suaves e repetitivas, criando uma atmosfera de incerteza. A música nesses momentos não é agressiva, mas inquietante. Ela sugere que algo está errado, mesmo quando os personagens acreditam estar seguros. A relação entre música e suspense em Final Destination 3 é particularmente eficaz porque evita exageros. Em vez de constantemente dizer ao espectador o que sentir, a trilha sonora funciona de forma mais sutil. Ela constrói tensão gradualmente, permitindo que o público participe ativamente da experiência. Muitas vezes, o espectador percebe o perigo antes mesmo dos personagens, justamente porque a música começa a mudar antes dos eventos ocorrerem. Outro aspecto interessante é a forma como o filme utiliza músicas licenciadas, além da trilha sonora original. Em algumas cenas iniciais, especialmente no ambiente escolar e no parque de diversões, são utilizadas faixas mais leves e contemporâneas. Essas músicas ajudam a estabelecer a normalidade do mundo dos personagens antes da tragédia. O contraste entre essas músicas normais
e a trilha sonora sombria de Beltrame tornam o impacto dos acidentes ainda mais forte. A transição entre música diegética e não diegética também é feita de maneira cuidadosa. Em certos momentos, uma música que começa dentro do ambiente do filme gradualmente se mistura com a trilha sonora original, criando uma sensação de continuidade entre o mundo real dos personagens e o estado psicológico de tensão. Esse tipo de transição ajuda a reforçar a ideia de que o perigo não está separado da realidade, mas faz parte dela. Marco Beltrame também utiliza a dinâmica do volume de forma muito eficiente. Em cenas de preparação para acidentes, a música geralmente começa baixa e vai crescendo lentamente. Esse aumento gradual cria uma sensação de inevitabilidade. O espectador sabe que algo vai acontecer, mas não sabe exatamente quando. Quando o pico sonoro é atingido, ele coincide frequentemente com o momento do desastre, aumentando o impacto emocional da cena. A escolha dos instrumentos também merece destaque. As cordas são frequentemente usadas para criar tensão contínua, enquanto metais e percussões são usados para marcar momentos de impacto. Em algumas cenas, sons eletrônicos discretos são adicionados para dar uma sensação mais moderna e mecânica, o que combina com o tema de acidentes envolvendo máquinas e estruturas artificiais. Um dos pontos mais importantes da trilha sonora é sua capacidade de reforçar o tema central do filme, a inevitabilidade da morte. A música frequentemente transmite uma sensação de ciclo, como se os eventos estivessem sempre retornando ao mesmo ponto. Mesmo quando há momentos de aparente calmaria, existe uma sensação subjacente de que a tensão nunca desaparece completamente. Nos momentos finais do filme, a trilha sonora atinge uma combinação de suspense e ambiguidade. Em vez de oferecer uma conclusão musical totalmente resolvida, Beltrame mantém elementos de tensão, sugerindo que o ciclo pode continuar. Isso reforça o conceito da franquia de que a morte nunca é realmente derrotada. Comparando com outros filmes do gênero, a trilha sonora de Final Destination 3 se destaca por sua eficiência e contenção. Ela não busca ser excessivamente memorável no sentido tradicional de temas melódicos, mas sim funcional dentro da narrativa. Seu objetivo principal é servir à tensão e ao suspense, e nesse aspecto ela é extremamente bem-sucedida. Em resumo, o trabalho de Marco Beltrame em Final Destination 3 é essencial para o impacto emocional do filme. A trilha sonora e o BGM não apenas acompanham as imagens, mas amplificam o medo, antecipam o perigo e ajudam a construir a atmosfera de inevitabilidade que define toda a obra. A música transforma cenas comuns em momentos de ansiedade constante e garante que o público permaneça em estado de alerta do início ao fim. Sem essa contribuição sonora cuidadosamente construída, o filme perderia grande parte de sua tensão característica. É justamente a combinação entre imagem, som e silêncio que faz com que Final Destination 3 continue sendo uma experiência tão eficaz dentro do gênero de terror moderno. O final de Final Destination 3 é um dos elementos mais discutidos de toda a franquia, principalmente por causa da sua ambiguidade e da forma como reforça o tema central da série, a inevitabilidade da morte. Ao longo do filme, acompanhamos Wendy Christensen e Kevin Fisher tentando escapar de uma sequência de mortes preditas após sobreviverem ao acidente da montanha-russa Devil's Flight. Depois de perder vários amigos e testemunhar mortes cada vez mais elaboradas, Wendy acredita que finalmente encontrou uma maneira de quebrar o ciclo da morte, ao salvar sua irmã Julie e Kevin de um acidente final aparentemente inevitável. Por um breve momento, tudo parece indicar que ela conseguiu enganar o destino. No entanto, o final revela que essa vitória pode não ser real. Após a sequência de eventos intensos no parque de diversões e as mortes finais do grupo de sobreviventes, Wendy começa a acreditar que o padrão foi interrompido. Ela salva Kevin de um acidente envolvendo um trem desgovernado e também consegue impedir que Julie morra em uma situação crítica. Esses momentos criam uma falsa sensação de encerramento.
O filme sugere que, ao mudar a ordem dos eventos e intervir diretamente nas situações fatais, o Andy teria conseguido quebrar a sequência da morte. Essa ideia traz alívio tanto para a personagem quanto para o público, que por um instante acredita que o terror pode ter chegado ao fim. Após esse suposto encerramento, o tempo avança algumas semanas. Wendy, Kevin e Julie tentam retomar uma vida normal. O trauma ainda está presente, mas há uma sensação de sobrevivência e sobreviventes que escaparam de um destino cruel. Esse período de calmaria é importante narrativamente porque cria um contraste direto com a tensão constante do restante do filme. O público é levado a acreditar que o ciclo foi realmente interrompido e que os personagens finalmente conseguiram enganar a morte. No entanto, o filme constrói cuidadosamente uma atmosfera de inquietação que indica que algo ainda está errado. Pequenos detalhes começam a surgir ao redor de Wendy, sugerindo que sua sensação de segurança pode ser ilusória. Esses sinais são sutis, mas eficazes. Sons estranhos, coincidências visuais e comportamentos do ambiente que lembram os presságios anteriores da morte. O espectador atento percebe que a paz dos personagens pode ser temporária. O momento decisivo do final acontece quando Wendy, Julie e Kevin estão andando em um metrô. Esse ambiente, que inicialmente parece comum e seguro, torna-se o cenário perfeito para a reintrodução do medo. Wendy começa a observar elementos ao seu redor que ativam sua memória dos padrões anteriores da morte. Objetos aparentemente normais começam a adquirir um significado ameaçador. O ambiente fechado, o movimento constante do trem e a presença de dezenas de passageiros criam uma sensação crescente de claustrofobia e tensão. É nesse ponto que o Andy tem uma nova premonição, semelhante à que teve no início do filme na montanha-russa. Ela vê uma sequência de eventos catastróficos envolvendo o metrô. Descarrilamento, colisões violentas e mortes em massa dos passageiros. A visão é intensa, rápida e extremamente detalhada, reforçando o padrão da franquia de mostrar o futuro como uma sequência